A gente agora vai na nossa terceira videoaula falar sobre os meios de propagação da luz, fontes de recepção e emissão. Então vejam que todos aqueles corpos que emitem luz própria, seja ela natural ou sintética, eles são conhecidos na física como corpos luminosos ou fontes primárias. Exemplo disso, o Sol, as estrelas e a lâmpada. Mesmo a lâmpada sendo uma luz sintética, né, produzida pelo homem, ela consegue emitir isso sozinha. Então, ela é considerada uma fonte primária. Aqueles corpos que não emitem luz própria são as fontes secundárias ou corpos iluminados, que o exemplo são, por exemplo, os livros. Nenhum livro emite luz sozinha. Para a gente poder ver um livro, ele tem que ser iluminado por uma fonte primária. A luz, ela vai se propagar de formas diferentes de acordo com o meio que ela atravessa. Então, veja que quando a luz atravessa um meio transparente, a gente vê uma imagem perfeita. O que seria um meio transparente? O vidro de uma janela. Então, veja que a luz, os raios luminosos, eles entram retinhos, ó, um do lado do outro. Quando eles estão atravessando o meio transparente, eles não sofrem desvio nenhum. Então, tá vendo que eles continuam certinhos um do lado do outro. Quando eles saem do meio transparente, chegam aos nossos olhos, eles não sofreram desvio, então eles vão chegar nos nossos olhos da mesma maneira que eles entraram no meio transparente, retinhos. Isso vai criar uma imagem perfeita. Ou seja, quando você olha através do vidro, os raios luminosos atravessaram o vidro sem dificuldade nenhuma. Então você vê a imagem através do vidro perfeita, sem distorção, porque o meio transparente não causa desvio nos raios luminosos. Agora, um meio translúcido, ele já é diferente. Um meio translúcido seria, por exemplo, um plástico, um vidro com isso filme. Então, veja que o raio luminoso, ele entra retinho. Só que quando ele vai atravessar o meio translúcido, ele tem um pouco de dificuldade para atravessar esse meio. E aí, os raios luminosos são distorcidos, eles sofrem desvios. Quando eles saem do meio translúcido, veja que eles vão chegar nos nossos olhos completamente distorcidos, tá? Misturados. Isso vai criar uma imagem embaçada na nossa visão. Então, você vê o que está lá, mas você não vê com tanta perfeição. Você vê a imagem embaçada. E no meio opaco, a luz não consegue atravessar. Tá vendo que os raios luminosos estão entrando, mas o meio opaco absorve esses raios e não deixa eles saírem. Então, é como se fosse uma parede. Você não consegue ver o que tem através da parede, porque ela é um meio opaco e ela não permite que os raios luminosos atravessem, tá? Por causa de existir esse meio opaco, é que existem os eclipses. Então, vejam que eu tenho o eclipse lunar e o solar. Primeira coisa que para acontecer qualquer eclipse, eu tenho que ter os três corpos celestes em linha reta, tá? Então, eles têm que estar alinhados. O eclipse lunar, eu vou ter, na sequência, o Sol, a Terra e a Lua. O que acontece? A Lua, ela fica escondidinha aqui, ó, atrás da Terra. E aí, a minha Terra, ela age como um meio opaco. Os raios luminosos estão sendo emitidos, mas são todos absorvidos pela minha Terra e não conseguem chegar aqui, ó, na Lua. Aí a pessoa que está na Terra não consegue ver a Lua porque a Lua não está recebendo nenhum raio luminoso. Porque a Lua, ela não tem luz própria, ela é iluminada pelos raios do Sol, né? Então, um eclipse lunar, ela fica sem receber a iluminação do Sol e aí a gente não consegue vê-la aqui da Terra, tá? Isso se chama umbra, que é a sombra, né? A gente fala que a Lua está na sombra da Terra. A penumbra é quando a Lua está recebendo ainda alguma radiação, tá? Então, ela tá lá recebendo um pouquinho de raios luminosos do Sol, mas é bem fraca. Então, ela tá sendo parcialmente iluminada. Isso é a penumbra, tá? A gente vê a Lua, mas com pouca, bem pouca iluminação. E quando a gente não vê a Lua de jeito nenhum, que é o eclipse total, é a umbra. No eclipse solar, é praticamente a mesma coisa, só que a posição dos corpos celestes eles trocam. Fica o Sol, a Lua no meio e a Terra. O que acontece? A Lua ela vai agir como se fosse um meio opaco. O Sol está mandando os raios luminosos aqui, mas a Lua bloqueia. Ela não deixa esses raios luminosos passarem para a Terra.
E aí, o que que acontece? As pessoas que estão aqui na Terra não conseguem ver o Sol. Então, por alguma fração de segundos, o Sol vai ser completamente encoberto, a iluminação do Sol vai ser encoberta pela Lua. Isso vai ser o nosso eclipse solar. Da mesma maneira, eu posso ter uma umbra, né, que é quando o Sol fica totalmente tampado pela Lua, ou só parcialmente, que é a penumbra. Então, ele vai ser tampado, eu vou ver um pouquinho do Sol, não vai ser um eclipse total, vai ser um eclipse parcial, tá bom? E aí, para finalizar essa videoaula, eu quero que vocês façam os exercícios da página 24, tá? Vocês vão tirar fotos desses exercícios e encaminhar para mim por e-mail. A mesma coisa das outras duas videoaulas, vocês respondam os exercícios das duas videoaulas anteriores, tirem fotos e me encaminhem, ok?